A minha caminhada na igreja começou pelo meu pai, aqui na Bahia, né? Na Paraíba eu já era da igreja, fazia trabalhos lá, eu tinha um cortejo lá, mas aqui eu não tinha ainda uma caminhada fixa. Depois que ele trabalhou evangelizando, fazendo as caminhadas nas campanhas, campanha da fraternidade, campanha de outubro, Natal, nas periferias e também fora, nas comunidades Caldeirão de Jacó e etc. Né? Então aí eu fui me aperfeiçoando também, mas nunca deixei de vir à missa. Quando cheguei aqui no tempo de Canal, eu nunca deixei de vir à missa, sempre era aquela mesma lá da minha terra. Né? Dei o meu seguimento aqui. Depois fui trabalhar com ele aqui na igreja, ele trabalhava aqui na igreja como zelador e também como sacristão. E eu fiquei trabalhando com ele aqui. Às tardes eu passava aqui com ele zelava muito da igreja, faltava vela, ele fazia em casa, faltava uma coisa, ele pregava, ele faltava uma coisa no altar, ele dava providência, e aí por diante. Então, com aquele como é que diz, trabalhava com Telmo, com Lourdinha, ele, né? E uma vez eu fui para casa do padre, sim, aí chegou o tempo e minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei assim, foi muito recente, o padre João chegou uma tarde e eu já era zeladora da igreja, entendeu? Aí ele foi na minha casa, pediu a chave da igreja e pediu que eu viesse arrumar São José, que naquele dia, quarta-feira, ele queria celebrar uma missa. Então eu vim, arrumei São José direitinho. E ele celebrou a missa, que foi a primeira que eu assisti a missa com ele, foi na quarta-feira, missa de São José, era dos doentes. E a partir desse dia ele ficou me conhecendo e falou com o pai se eu não queria trabalhar na casa paroquial. Aí eu disse, pai, eu não queria trabalhar na casa paroquial porque eu nunca trabalhei em casa nenhuma, o senhor sabe disso. E por que eu vou trabalhar na casa paroquial se eu não sei trabalhar na casa do padre? Ele convida eu também para ir passar uns dias na casa do Edgar, o padre João, para que eu ficasse lá com a Goncília, que ele ia viajar e o bispo estava em Maceió. E ele precisava de ir em São Paulo, ficasse uns 15 dias com a menina que trabalhava, a moça que trabalhava na casa do bispo no Edgar. Eu fui. A partir desse dia, quando ele chega, ele foi me buscar para eu fazer outra arrumação aqui na igreja, que ele ia celebrar a missa na outra quarta-feira de novo. Eu vim. Na estrada, ele me fez o convite para que se eu não queria trabalhar de novo na casa paroquial. Acabei aceitando, vim trabalhar na casa paroquial, eu já era zeladora da igreja, e trabalhava lá e trabalhava na igreja. A partir desse trabalho da igreja, você sabe que aqui entrava muita água, você não sabe que você é um jovem, mas entrava muita água na igreja, o piso era preto e branco, os bancos ficavam cheios de cocô de andorinha e eu fazia a limpeza da igreja muito bem feita. Então eu chegava e falava assim, Lourdinha, Lília está deixando a igreja muito bonita. E eu fiquei como zeladora, isso eu trabalhei muito tempo, eu acho que há uns 10 anos ou mais eu trabalhei. Depois o meu pai disse aí, ele passou a ajudar o padre, trabalhar com ele também nas comunidades, a acompanhar. E quando ele viajava, meu pai ficava na casa paroquial, a receber o povo das comunidades. Depois ele passou a ser secretário da paróquia, trabalhar com proclamas de casamento, essas coisas assim que você sabe como é, né? Então aí eu fiquei trabalhando também, fui evangelizar com Neves, quem evangelizava mais na periferia, por aí, nos bairros, era eu e Neves. Naquela época não tinha bem, como é que diz, energia, né? Era muito fraca e a gente às vezes voltava pelas estradas com a veloz, escura, de um lado e do outro, mas a gente não desistiu. E aí começou a caminhada da igreja assim. E depois com essa caminhada, eu recebi a formação para ser ministra da Eucaristia. Aí eu fui ser ministra da Eucaristia, mas antes disso antes eu entrei no apostolado de oração, formado pelo padre João, a ministra da Eucaristia, a formação com a irmã Luísa, e também o grupo da Misericórdia, né? Da Misericórdia, que ficava ali no altar mor, rezando às 3 horas da tarde o terço,
que hoje eu me tornei coordenadora. Então a nossa caminhada foi assim, a do meu pai foi muito mais, porque ele começou primeiro, mas isso me incentivou muito e o começo da minha vinda para aqui, não adianta eu dizer, porque Zelita também já falou, foi daquela maneira mesmo que ela contou, entendeu? Mas a caminhada do meu pai foi mais aprofundada. Quando ele começou a trabalhar, foi quando eu comecei também acompanhando ele. Foi assim. Você poderia citar nomes de pessoas que tiveram uma contribuição muito grande para o crescimento da fé católica aqui? Bom, antes, como eu estou dizendo, o Padre João, que incentivou muita gente, foi também a irmã Luísa. Naquela época também Thelma e Lourdinha ajudava muito, não é? Ajudava muito, como até hoje ainda ajuda, mas a gente tinha assim, um certo incentivo. Ver a chegada das irmãs, que também ajudou na caminhada da gente, irmã Terezinha, irmã Ivanilda, e as outras irmãs que passaram, que eu não lembro do nome, né? Então foi elas quem também incentivou e criou muita coisa aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, que ainda não era paróquia, e depois a gente se incentivou e ficou nessa jornada, nessa caminhada até hoje. Então, passa para finalizar uma mensagem para todos os paroquianos dessa nossa igreja. É que hoje a nossa caminhada é mais uma caminhada menos sofrida, porque naquela época era um pouco sofrida, mas a gente não desistia da caminhada. Então peço que ninguém desista da caminhada, porque a nossa caminhada em busca do próprio Jesus é uma felicidade, é uma luz, é uma paz, que ela seja para todos e que ninguém nunca desista dessa caminhada, mesmo que ela seja árdua, mesmo que a gente tombe, mesmo que a gente caia, todos nós devemos se aprofundar nesse Cristo enquanto ele se deixa encontrar. Paróquia São José, 25 anos de trabalho. Eu convido você a fazer parte desta história. Espero você no Jubileu de Prata.